Se Constituição é tudo isso, e muito mais, a gente vai percebendo aos poucos, se o direito constitucional estuda a Constituição especificamente, então o direito constitucional ele estuda uma dimensão de poder, ele estuda o próprio poder do Estado. Exatamente. Não há como dissociar o estudo do direito constitucional com o estudo do poder. O poder político, o poder jurídico, o poder nas suas mais amplas acepções. O poder soberano. Então tudo tem um início, tudo tem um start. Onde que começa tudo? Começa a partir desse poder. E esse poder ele tem um nome. Ele recebe o nome de poder constituinte. É saudável que você leia alguma coisa sobre o poder constituinte, suas principais características, suas principais projeções ao final dessa aula, de forma a complementar o tema que nós vamos abordar aqui. Provavelmente, muito provavelmente, num concurso público de nível médio que você vai se submeter, você vai ter lá no programa de constitucional, direito constitucional, 2 pontos, conceito de Constituição, poder constituinte, originário, derivado, características. E essa segunda aula, ela vai buscar resolver esse segundo tópico do conteúdo programático. De tempos em tempos, na história do Brasil, esse poder é convocado e forma, a partir da sua convocação, uma reunião. Essa reunião é uma assembleia. Essa assembleia é nacional e é constituinte, porque ela visa recriar o Estado jurídico brasileiro. Como a gente viu na aula passada, o Estado jurídico brasileiro atualmente está às vésperas de completar 26 anos de idade. Quando eu comecei a lecionar direito constitucional, ainda estava em vigor uma outra Constituição, e não essa, uma Constituição militar. Essa Constituição, ela não é militar. Ela não é uma Constituição outorgada, imposta. Ela é uma Constituição promulgada, é uma característica. É uma característica técnica dessa Constituição, ela é promulgada. A diferença entre uma Constituição outorgada e uma Constituição promulgada reside na titularidade da Assembleia Nacional Constituinte. Quando a Constituição é outorgada, o povo é titular de direito da Assembleia Nacional Constituinte. Tudo é feito para ele, em nome dele, por ele, povo. Mas não é titular de fato. Ele não participa da escolha dos membros que vão compor, que vão ter assento na Assembleia Nacional Constituinte. Os homens e mulheres que vão criar uma nova Constituição para o Estado. Não. Ao contrário, numa Constituição promulgada, a titularidade do poder constituinte pertence, de fato e de direito, ao povo. É impressionante o número de emendas populares que foram apresentadas à Assembleia Nacional Constituinte, que se reuniu pela primeira vez no dia 1º de fevereiro de 1987. No dia seguinte, 2 de fevereiro, elegeu o presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Ulisses Guimarães. No dia 5 de outubro de 88, promulgou essa Constituição. Pouco mais de um ano e meio depois, essa Constituição levou pouco mais de um ano e meio para ser escrita. E quando a Constituição de 88 é promulgada, às 16 horas do dia 5 de outubro, surge ali um novo Estado. Nasce um novo Estado jurídico. A Constituição anterior é revogada, todos os seus dispositivos, permanentes e transitórios, e uma nova Constituição surge.
e com ela um novo Estado jurídico brasileiro. Estamos numa aula de direito constitucional, só para lembrar, né? Se eu estivesse numa aula de antropologia, a gente ia afirmar aqui que o Estado brasileiro tem entre 3 e 5 mil anos de idade. Se estivéssemos numa aula de economia, diríamos que o Estado brasileiro tem pouco mais de 200 anos de idade, que a maioria dos economistas entende que o Estado brasileiro nasceu em 1808, quando a família real veio para cá, fugida de Napoleão. Mas nós não estamos numa aula de história, nem numa aula de economia, nem numa aula de antropologia, estamos numa aula de direito. E, juridicamente, o Estado brasileiro tem 26 anos. Antes, outras constituições existiram. Houve outras constituições, sem dúvida. Veremos isso em momento oportuno. Mas, nesse momento, o que me interessa é que você perceba que, de tempos em tempos, dentro da história jurídica do Brasil, é convocada uma Assembleia Nacional Constituinte. E essa Assembleia Nacional, ela pode ser convocada com participação popular, com o povo votando nos seus integrantes, e aí eu teria uma Constituição promulgada, ou ela pode ser convocada por uma junta militar, sem a participação popular, e aí eu teria uma Constituição outorgada. O Brasil já transitou nos dois mundos. Já tivemos constituições outorgadas e promulgadas. A atual é promulgada. O que significa dizer que o processo de elaboração dessa Constituição é um processo democrático, com participação popular. Demos do grego pobre, povo, cracia, poder. Com participação popular, com participação do povo. Esse poder constituinte, como você vai pesquisar, ele tem características. E volta e meia essas características são exigidas numa prova, mesmo de nível médio. Você tem que saber, por exemplo, que ele é um poder inicial. Ele cria o Estado Novo. Ele é um poder ilimitado. Ele não sofre condicionamentos da Constituição em vigor, da Constituição que ele vai revogar, ou de nenhuma lei, a não ser do seu próprio regimento interno e as limitações culturais dos seus integrantes, dos homens e mulheres que compõem essa Assembleia. Ele é um poder soberano, porque ele vai atestar uma nova soberania para o Estado brasileiro. E ele é um poder permanente. Ao contrário do que muita gente pensa, quando a Constituição é promulgada, a Assembleia Nacional Constituinte se dissolve, mas o poder constituinte não. Ele permanece indelével, ele é perene. E se manifesta através das mutações que a Constituição sofre, mas isso a gente vai ver depois. Ele é permanente, ilimitado, soberano, inicial, incondicionado. São as características desse poder constituinte. Mas, ao terminar o seu trabalho, pelo menos o trabalho inicial a que se propôs, ao elaborar a Constituição, a Assembleia Nacional Constituinte se dissolve. Não o Poder Constituinte, mas a Assembleia Nacional Constituinte. A dissolução da Assembleia Nacional Constituinte dá a esse Poder Constituinte duas dimensões novas. Dois poderes surgem. O poder decorrente. Decorrente de quê? Decorrente do poder constituinte. E o poder constituído, também chamado de poder derivado. Não é meu objetivo agora me deter no estudo do poder decorrente. Eu vou te dar uma noção assim muito rápida, porque isso vai ser objeto de nossas considerações mais adiante. Mas para não deixar você no vácuo, né? Vamos falar um pouquinho, só um pouquinho, sobre o poder decorrente. Você sabe o que é isso aqui? Isso aqui é a materialização do poder decorrente. Eu tenho aqui na minha mão
a Constituição do Estado do Rio de Janeiro. A Constituição do Estado do Rio de Janeiro não se confunde com a Constituição da República. Você pode estar me assistindo em qualquer estado da federação, não importa. Ou mesmo no Distrito Federal, não importa. O Distrito Federal tem uma lei orgânica que hoje é muito mais uma Constituição distrital do que uma lei orgânica, e todos os Estados-membros, todos os 26 Estados-membros do país possuem uma Constituição igual a essa. Os atos transitórios dessa Constituição aqui exigem que um ano depois da promulgação da Constituição da República sejam promulgadas as Constituições estaduais. E no dia 5 de outubro de 1989 foi promulgada a Constituição do Estado do Rio de Janeiro e certamente foi promulgada a Constituição do seu Estado. Por que é mais fácil fazer uma Constituição estadual do que fazer uma Constituição da República? Porque a Constituição da República condiciona a Constituição estadual. A gente chama isso de simetria constitucional. Depois a gente vai ver isso com calma. Mas a Constituição estadual deve respeito à Constituição da República. Numa hierarquia de normas, a Constituição estadual ela não está no mesmo nível da Constituição da República. A Constituição da República está acima das Constituições estaduais. Essa é a lei matriz do Estado brasileiro. Essa é a lei matriz do ordenamento jurídico do seu Estado. No caso aqui, do meu Estado. As leis estaduais devem obediência a essa Constituição, mas essa Constituição deve guardar perfeita simetria e obediência com a Constituição da República. Isso é o poder decorrente. Observe. Poder decorrente é aquele que exige que os Estados-membros elaborem novas Constituições estaduais. É uma espécie de efeito dominó. No momento que a Constituição da República anterior ela é revogada por essa Constituição nova, todas as leis matrizes de todos os estados, de todos os municípios, leis orgânicas municipais e Constituições estaduais também são revogadas. Embora as leis estaduais, municipais e federais sejam pretensamente recepcionadas por essa Constituição, as leis matrizes das entidades federativas periféricas, Estados-membros, Distrito Federal e municípios, devem ser substituídas para guardar perfeita simetria com essa nova postura, com essa nova fonte normativa jurídica do Estado brasileiro. Então, meus queridos, poder decorrente implica uma submissão. Não deveria ser assim, mas é, porque nós estamos num Estado federal extremamente centralizado, papo para mais adiante. No momento, só me interessa que você entenda isso aqui. É a expressão da autonomia que norteia a forma federativa de Estado, é poder derivado, subordinado e condicionado às normas federais de pré-ordenação, dentro do princípio da simetria constitucional. Existem determinados conceitos, determinados institutos, determinados direitos que estão colocados aqui, que obrigatoriamente devem ser repetidos aqui. Sob pena da Constituição Estadual desrespeitar a Constituição da República e ser assim entendida como inconstitucional. Inconstitucional é aquilo que contraria a Constituição. Vamos ficar com esse conceito bem rasteiro por enquanto. Mas, como eu disse, nesse passo, nessa aula, nós não vamos tratar da relação do poder constituinte com o poder decorrente. Nós vamos fazer isso no início do título 3 da Constituição, quando começarmos a estudar o artigo 18 da Constituição. Aqui não. Eu só estou fazendo uma anotação. Olha, existe um poder decorrente, a gente vai estudar mais adiante. Quando chegar o momento eu vou lembrar você. Aqui não. Aqui o que vai interessar para a gente efetivamente, dentro desse contexto, é a relação do poder constituinte, dito originário, porque dá origem, cria o Estado, recria o Estado jurídico, com o poder constituído, o poder derivado.
Só que para a gente não correr o risco de errar, eu vou aqui induzir alguns ícones que vão representar a ideia de poder constituído, de poder derivado. E esses ícones vão ser utilizados por nós ao longo de todo o curso. Você repara que quando eu falei em poder constituinte originário, eu não impus nenhum ícone, né? Você escolheu o ícone que você quis. E você fez isso automaticamente. Quando eu comecei aquele papo de Assembleia Nacional Constituinte, você tem alguma imagem na tua memória que reflete aquela ideia. De repente você lembra de uma fotografia de um livro de escola, de repente você lembra da foto de Ulisses Guimarães erguendo a Constituição. A gente está acostumado com esses ícones, né? Por exemplo, se eu falo assim, Pedro I, você automaticamente vem à tua imagem aquele sujeito com aquelas costeletas, jovem, de repente em cima do cavalo, proclamando a independência. Se eu falo, por exemplo, Pedro II, aí vem aquele cara barbudo, com aquela barba branca, meio calvo. Porque a gente foi condicionado a isso, né? Como se Dom Pedro I nunca tivesse sido jovem. É verdade que Dom Pedro II nunca tivesse sido jovem. É verdade que Dom Pedro I não chegou a ser velho porque ele morreu antes. Você não lembra de Dom Pedro II como jovem. O ícone que você tem lá de uma deficiência escolar, lá daquela visão, daquele arquétipo que veio lá do colégio, é o mesmo. E não vai mudar. Aquilo já está arraigado em você. É essa a minha preocupação. Quer dizer, quando você pensa em Assembleia Nacional Constituinte, em poder constituinte originário, o ícone que você escolher para mim está bom. Tanto faz. Agora, quando a gente fala de poder constituído, aí eu tenho que tomar um cuidado. Eu tenho que doutrinar você. Toda vez que a gente falar de poder constituído daqui para frente, você não vai lembrar de um, você vai lembrar de 3 ícones. Todos eles órgãos de cúpula. O primeiro ícone é um ícone que está relacionado à ideia de fraternité. A distribuição fraterna da res publica. Res em latim é coisa, coisa pública. Daí vem a expressão república. A origem etimológica de algumas palavras nos auxilia bastante na hora da prova. República, a coisa é pública, diferente de reino, onde a coisa é privada. A coisa é pública. A segurança é pública. O lazer é público, a educação é pública, a saúde é pública. A cultura é pública. A comunicação é pública. A tecnologia é pública. Tudo é público numa república. Ou pelo menos deveria ser. Público no sentido de que é ofertado graciosamente, entre aspas, pelo Estado. O Estado, para ofertar graciosamente esses bens públicos, ele depende de uma arrecadação tributária. Pois é. Toda vez que eu penso em poder constituído, eu vou pensar em fraternité. E fraternité se materializa nos órgãos de cúpula da função executiva do Estado, da função fraternal do Estado, a presidência da República, o gabinete civil, o gabinete militar e os ministérios. Está aí o ícone. O primeiro de 3 ícones. Mas não é só isso. Tudo que acontece de bom ou de ruim com a Constituição não tem como culpado apenas a função executiva. Eu tenho um segundo ícone, a égalité. Todos, ou melhor, aqui a liberté. Ninguém perderá a sua liberté, a sua liberdade ou os seus bens sem o devido processo legal. A liberté
se materializa hoje como ideal do constitucionalismo na função judicante, na função de pacificar tensões sociais jurídicas, na função pacificadora. Aí se materializa a liberté. Então, quando eu penso em poder constituído, eu devo pensar também nesse legado do poder constituinte no que se refere à pacificação de conflitos, se materializando em órgãos de cúpula do judiciário, como o Supremo Tribunal Federal e os tribunais superiores. Aí eu tenho um segundo ícone. Essa segunda função é corresponsável por tudo que acontece de bom ou de ruim com a Constituição. Estabelece-se aqui uma relação de responsabilidade solidária. E é conveniente que desde o início você perceba isso. Mas há um terceiro ícone, aí sim, a égalité. Todos são égalité perante a lei, inclusive aqueles que a elaboram. Porque no ancien regime, no regime antigo, no regime monárquico, a lei não valia para o rei, a lei não valia para os amigos do rei. Vou-me embora para Passárgada, porque lá sou amigo do rei. A lei só valia para quem o rei achava que a lei deveria valer. Para os indiferentes, para os inimigos do reino, aí sim a lei valia. Os apaniguados do rei não eram atingidos pela lei. A lei não os alcançava. Hoje você vive numa república onde a gente pode atestar, com algum orgulho, que a lei vale para todos. Nem sempre valeu, mas nos últimos tempos tem valido. Então, daí o terceiro ícone. A égalité com os órgãos de cúpula da União, Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal. E eu posso dizer para você que tudo que acontece de bom ou de ruim com a Constituição é também responsabilidade do Congresso Nacional. Não é apenas responsabilidade do Congresso Nacional. Há, portanto, aqui uma responsabilidade solidária entre as três funções típicas do Estado. E quais são as três funções típicas do Estado? A fraternité, a liberté e a égalité. Geralmente, em provas de concursos de nível médio, eles chamam isso de tripartição de poderes. Tecnicamente não é correto. Na verdade, não existem três poderes. Existe um único poder, que é o poder soberano, e o poder soberano é uno e indiviso. Mas é aceitável, até porque a Constituição, no artigo 2º, usa a expressão poderes. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Mas toda vez que você pensar em poder constituído, é conveniente que você pense, é conveniente que você perceba a existência não de três poderes, mas de três funções que se projetam a partir de um poder uno, que é o poder soberano. É conveniente que desde já você perceba que esses órgãos aqui, eles não têm um monopólio exclusivo de nenhuma dessas funções. Talvez eu esteja me adiantando um pouco, mas eu vou tentar. Eu vou me arriscar aqui. Espero que você acompanhe meu raciocínio. Se não acompanhar, não tem problema. A gente vai rever isso depois. Por exemplo, a presidência da República, ela não apenas administra, ela não tem só função executiva. A Constituição, volta e meia, autoriza que ela pratique outras funções. Quando o artigo 62 da Constituição autoriza o presidente da República editar medida provisória com força de lei, naquele momento o presidente da República não está administrando, ele está legislando atípica e positivamente. Atipicamente, porque a função típica do executivo é administrar.
E positivamente porque está editando uma lei, um ato que obriga algo que tem força de lei, a medida provisória ou a lei delegada. Quando o Supremo declara inconstitucional uma lei, uma ação direta de inconstitucionalidade, com redução total ou parcial do seu texto, o Supremo está revogando aquele dispositivo que ele entendeu inconstitucional na lei. Está exercendo uma função legislativa atípica e negativa, porque está revogando, está retirando a eficácia daquele dispositivo legal. Embora a função típica do Supremo seja uma função judicante, quando a Comissão de Ética, agora em votação aberta, encaminha ao plenário um parlamentar para ser cassado, também agora em votação aberta, não mais em escrutínio secreto, o Senado Federal, a Câmara dos Deputados, não importa, o órgão legislativo, está julgando o parlamentar, porque o parlamentar só perde o cargo dele por uma decisão judicial, porque afinal de contas ele tem um cargo vitalício. Naquele momento o plenário da Casa Legislativa está julgando, porque a Constituição autoriza que ele julgue. E a função típica dele é legislar, não é julgar. Quando você atende o chamado de edital de concurso público para um Tribunal Regional Federal, para um Tribunal de Justiça, naquele momento aquele órgão judicial está administrando a sua máquina, contratando novos funcionários através de concurso público. Embora a função típica dele seja judicante. Então, eu preciso que você perceba, e se você conseguir perceber isso, tanto melhor, que nenhum órgão político tem o monopólio de uma função. É como se existissem áreas de interseção entre essas três esferas. E ali eu tenho funções atípicas ou anômalas, como a gente chama. Ora o judiciário legisla, ora o judiciário administra, ora o legislativo administra, ora o executivo julga. Ora o legislativo julga, ora o legislativo administra, desde que a Constituição autorize. Portanto, quando você percebe que não são três poderes estanques, que nenhum poder, esse poder aqui só administra, esse aqui só legisla, esse aqui só julga, você começa a entender que é mais interessante perceber que são três funções que são exercidas principalmente por um órgão. Então você diz, o Supremo Tribunal Federal é um órgão do Poder Judiciário. Por quê? Porque a função principal dele é julgar. A Presidência da República é o órgão do Executivo. Por quê? Porque a função principal dela é administrar. A Câmara dos Deputados é o órgão legislativo. Por quê? Porque a função principal dela é legislar. Mas ela não faz só isso. Ela faz principalmente isso. Daí o nome, função principal. Mas atipicamente ela pode exercer e exerce outras funções. Interessante. Então, quando a gente fala da relação do poder constituinte com o poder constituído, a gente tem que manter a mente e o coração abertos. E tem mais, tem que perceber que existe aqui uma relação típica entre o Criador e a criatura. O poder constituinte é o poder criador. O poder constituído é criado pelo Criador e é criado à sua imagem e semelhança. É a criatura. E nessa relação entre Criador e a criatura ela é criada para satisfazer a vontade do Criador. Sobretudo aquela vontade velada. Então, quando o Criador escreve assim na sua obra, o Estado promoverá a defesa do consumidor na forma da lei. Inciso 32 do artigo 5º da Constituição. A criatura é criada para satisfazer essa vontade. Para, por sua vez, criar uma lei onde ela vai proteger o consumidor. Essa é a primeira tarefa da criatura. Satisfazer a vontade do Criador. E é precisamente essa tarefa que nós vamos estudar
Não de forma aprofundada, porque não seria o caso para concursos de nível médio. Vamos estudar superficialmente, de forma muito light, mas vamos estudar no próximo segmento. Até lá.